Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein? O Rogério Ceni não perdoa. Ele tem uma coisa muito interessante para falar aqui hoje, o que envolve também muito diretamente o São Paulo Futebol Clube. O jornalista Rodrigo Bueno, ele também teve uma fala ali interessantíssima e bastante contundente, né? Falando sobre essa compra da base de Cotia, ali do que o Júlio Casares está doidinho para fazer aquele FIP de Cotia, e tem tudo para falar do São Paulo Futebol Clube enquanto time, né? O seu futebol volta agora, o São Paulo entra em campo amanhã contra o Grêmio lá na casa dos caras, um jogo dificílimo, o São Paulo precisa dos 3 pontos e tem tudo para atualizar aqui Marcos Antônio, Ferreirinha, Lucas Moura, Oscar e assim por diante. Trago tudo, tá bom? Então, vamos juntos nessa jornada a falar de São Paulo Futebol Clube, o tricampeão do único tricampeão do mundo, o único tricampeão brasileiro seguido, que é campeão brasileiro sem fax, sem nada, sem 2005 voltando 11 jogos, é tudo nosso mesmo. Então vamos lá, o São Paulo está voltando e para isso eu olho no teu olho aqui e falo, chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo, vai, deixa um likeinho que você dá uma moral aí e se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. Eu, Juba, faço muita questão de ter você por aqui, essa que é a verdade. Seja muito bem-vindo quem chegou hoje e vamos juntos falar de São Paulo agora aqui. Eu vou colocar o vídeo do Rodrigo Bueno, tá? Quero colocar, a gente já começa falando sobre isso, depois eu falo dos outros temas, que aí eu acho que fica bem bacana. Então eu já vou preparar tudo aqui para colocar. Então, eu vou compartilhar a tela. Olha que maravilha. Tá aqui, ó. Estamos com a tela aberta. Não, você vai ver a tela aberta agora. Tá vendo aí? Então, vamos lá. Ó, vou liberar, tá bom? Essa venda da base de Cotia, é só 30%, é por 10 anos, isso é um crime contra o clube. Opa! Então não foi aprovado até agora, porque até a situação rachou, o Belmonte, que é o diretor de futebol ainda, e o grupo dele, que tem uns 40 pessoas, não querem isso. A oposição menos ainda. E quem é São Paulino e ama o clube não quer isso de jeito nenhum. O Palmeiras, o Flamengo, vivem muito bem sendo quadro associativo e não venderam a base. Entendeu? Entregaram a base para outras pessoas. O Casares dizimou metade do time campeão da Copinha e ganhou 200 milhões de reais. Vendendo todo mundo aí por preço muito abaixo. É mais ou menos o valor que ele está querendo entregar a base. Por que o São Paulo precisa de um terceiro, um magnata, uma empresa, uma Galápagos, para entrar e morder durante 10 anos, 15 anos a base do São Paulo? O São Paulo não precisa disso. O São Paulo cansa de formar jogadores que tinham sucesso. De 2006 a 2024, sabe quanto Cotia deu de lucro? Mais de 800 milhões de reais. Então, o problema do São Paulo não é Cotia. Cotia é o contrário, é salvação, é solução. Bom, então ficou bastante claro aí qual que é a posição do jornalista. Gente boníssima esse cara aí. Eu conheço muito pouco, né, esse Rodrigo Bueno de acompanhar tal, mas pelo que eu acompanhei, um cara interessado no São Paulo, um cara exemplar, um cara inteligente, um cara são paulino pra caramba. E eu gosto muito dele. Nunca tive a oportunidade de conversar com ele, mas gosto muito dele. E ele fala uma coisa muito real aqui, o São Paulo ganhou 800 milhões aí, menos 10 anos de Cotia lá, e não precisa agora você vender Cotia, uma parte de Cotia, para os caras ficarem abocanhando umas fatias, ficarem ali pegando Cotia por 200 e poucos milhões. Você fala assim, 250 milhões para agora, a gente já pensa, né, dívida de 1 bilhão, você já tira 50, que é o superávit agora, que diminui a dívida lá, o superávit, mas também diminui a dívida total, e aí você já coloca mais 250, já não devo mais aquele 1 bilhão, já tô devendo menos 250, 750, menos 50, devo 6, tá indo bem, né? Fica ali 700 de dívida, tirou 300, mas não é assim que funciona. A verdade é que o São Paulo vai pegar essa grana e tem que reinvestir em Cotia. Então ele está pegando um dinheiro que ele vai ter que comprar jogadores para Cotia, para fazer de Cotia um negócio à parte. Um negócio que não seria uma formação de jogadores apenas, mas uma venda de jogadores, né? O São Paulo comercializará jogadores. Forma o cara e já vende para poder devolver parte da grana para esses investidores aí, supostamente da Galápagos. Então você tem hoje um interesse na base de Cotia muito diferente, né, do que o São Paulino gostaria que tivesse. O que nós queremos de Cotia? Lança aí o Hernanes, lança aí o Kaká, lança aí o David Neres, lança o Antony, lança o Casimiro, lança o Oscar, lance o Lucas Moura. Quando lançar, o São Paulo tem uma seleção em campo. Aí desta seleção, acabou que, não, mas os caras quiseram levar o Kaká lá pro Milan, quiseram levar o Oscar pro Chelsea, querem levar o Casimiro pro Real Madrid. Você fala, tá bom, aqui eu vou vender e pegar 200 milhões em cada um. É isso que nós queremos.
O que o Casares fez foi vender a preço de banana jogadores da equipe de base, jogadores inclusive de uma safra campeã. É isso que é importante deixar claro. O São Paulo vende jogadores de uma safra muito campeã, campeã de Copinha, campeã de Copa do Brasil Sub-20. O São Paulo vendeu bem, né? Vendeu bem. O São Paulo formou bem e vendeu mal. Um cara igual o Lucas Ferreira corre mais todo mundo. Ele tem que valer mais por isso também. Um cara igual o Henrique Carmo, ele dribla mais que todo mundo. Ele tem que valer mais por isso também. Caramba, o Matheus Alves é um meia, sabe? Não é um zagueiro. Zagueiro custa menos, a gente entende. Lateral direito, né? Agora um meia custa muito. Você não vai tirar o meia aí do Palmeiras, do Flamengo, pra ver quanto custa. Chega aqui com a gente, os caras levam a preço de nada. Então é muito complicado de realmente de entender o que o Júlio Casares quis fazer aí. E agora, esse FIP de Cotia, que está rachando a diretoria, que o Belmonte é contra, e tem esses 40 caras, dito pelo Rodrigo Bueno, que são contrários também ali na diretoria de São Paulo, e aí rachou o Júlio Casares e Belmonte, acabou o casamento, acabou o amor ali. Mas assim, se for analisar friamente, o Belmonte está certo. Então o Belmonte, que ele é de maneira até irônica, jocosa, até feia, chamado de boca de farofa lá, que teve diretor que vazou que o farofinha, não sei o que, colocou o WhatsApp em grupo que tem jornalistas, os caras vazaram uma brincadeira de profundo mau gosto, né? Pra gente é engraçado, mas pra ele lá, profundo mau gosto, né? Uma coisa ridícula, na verdade. E aí, do nada, a gente tem que dar razão pro Belmonte, sabe? Em relação ao Júlio Casares. Então é muito desgostoso mesmo ficar vendo esse tipo de coisa. O Casares deu uma entrevista ontem que ele parece um cara ali interessado no São Paulo. Parece um São Paulino que tem as mãos atadas para fazer algumas coisas, né? O São Paulo não é dele. Então, quando você tem aqueles conselheiros, tem esses grupos aí que mandam também no São Paulo há longas e longas décadas, o Casares não pode chegar lá e revolucionar o São Paulo também, que ele bate de frente com o interesse de muita gente forte ali dentro. Claro que nós temos que ter esse jogo de cintura e essa interpretação também de ver que o Casares também não é o vilão que pintam. Agora, você olha pro Belmonte agora e o Casares, o Belmonte tá melhor do que o Casares, aí é complicado. Então, Casares, não vem da Cotia, não. Pega esses 250 que vai durar por 10 anos aí, que não vai durar nada, vai evaporar esse dinheiro, nós vamos fechar com os caras que vão ficar abocanhando o dinheiro do São Paulo e tente fazer uma situação aí para vender um Rian Francisco, por exemplo. Eu não quero que venda, mas assim, apareceu 250 milhões no Rian Francisco, venda ele por 250 e não Cotia inteiro. É mais ou menos por aí. Ah, Juba, mas é muito caro 250. Não é não. Tem zagueiro de clube rival aí sendo vendido praticamente por isso. Dá para fazer muito mais com o time do São Paulo, só falta boa vontade. Talvez se não for boa vontade, falta inteligência, falta um senso de grandeza, saber o tamanho do São Paulo, saber o que o São Paulo pode entregar e levar isso a ferro e fogo. Falar que não vai sambar na nossa cabeça. O David Neres foi vendido e o Luiz Araújo também. Já foi ridículo. Substituiu por Marcinho Morato para não ganhar nada. Leco não tem um paulista na sua história, não tem um título nenhum. Então, quando vende Luiz Araújo e David Neres para trocar por Marcinho e Morato, você está claramente mandando um recado para o mundo. O recado que você se apequenou. E isso é muito duro. Nós não podemos ver o São Paulo chegar nesse patamar mais. Então, o jornalista Rodrigo Bueno aqui, para mim, ele gabaritou, tirou a nota 10, o cara foi monstruoso aqui e eu concordo plenamente com ele, tá? Não venda Cotia, senhor Júlio Casares, porque isso vai ser bizarro. O São Paulo amanhã, ele pega o Grêmio lá na casa do Grêmio, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, Olímpico, Estádio Olímpico ainda. O imortal aí, o Grêmio é o imortal que é rebaixado de vez em quando. Lucas Moura pode ser a grande novidade do time do técnico abençoado Hernan Crespo. O Lucas Moura, ele tem sido uma decepção para muito torcedor São Paulino até aqui. E aí eu quero que você olhe nos meus olhos aqui agora. Olha bem nos meus olhos aqui. O Lucas Moura não é decepção. O Lucas Moura não se machuca porque ele quer. O Lucas Moura não está sem ritmo de jogo porque ele quer. O Lucas Moura não custa muito. Falar de 1,5 milhão por mês para um cara igual o Lucas Moura, eu quero que você entenda que o Matias Rojas custava isso aí pro Corinthians, tá? O Igor Coronado custava mais do que isso aí pro Corinthians. Então, se você parar para analisar direitinho, o Lucas Moura não é caro. O caro é porque ele não joga, mas aí você vê, o Oscar teve 4 contusões na vida.
4 na vida. No São Paulo ele já tem 4 esse ano, sabia disso? Será que o Oscar tá tão errado ou é o São Paulo que tá errado? Por exemplo, o Oscar fraturou lá a vértebra, acho que foi isso, né? Contra o Corinthians. E aí, do nada, o Oscar volta. E quando ele volta, ele tem uma lesão de panturrilha. O que, que é isso? O cara que não joga tem lesão de panturrilha. Concordo do cara ter uma lesão de ligamento, não é culpa do São Paulo. Agora, lesão de músculo, panturrilha, batata da perna, isso é músculo. Então, como é que tem uma lesão de panturrilha? Quem que tá preparando fisicamente o São Paulo? Sabe? Quem que está preparando esse time fisicamente? Apontaram o dedo para Oscar e para Lucas Moura. O Oscar, eu acho que ainda tudo bem. O Oscar não fez nada na história do São Paulo mesmo. Ele realmente não poderia hoje ser o salário mais caro. O salário mais caro do São Paulo tinha que ser o Marcos Antônio. Mas tudo bem. Vamos dizer aí que o Oscar mereceu pela trajetória que teve. Fui a favor do Oscar vir, mas daí culpar o Oscar não vou fazer. Agora, Lucas Moura, aí é impossível. O Lucas Moura, ele foi embora do São Paulo campeão da Sul-Americana em 2012, quando nem tinha barba na cara ainda. Rogério Ceni pegou a faixa de capitão, entregou pra ele levantar a taça. Queridinho do Rogério Ceni e do Luiz Fabiano, um cara monstruoso esse Lucas Moura, de ótima índole, um cara que chora pelo time de São Paulo. A gente vê o Arrascaeta jogando no Flamengo lá, né? Você vê uns caras aí, você vê aquele o Tigrinho lá, o lixinho lá jogando na porcada aí, você realmente tem uma situação de você pensar, pô, os caras estão jogando mais que o meu aqui, né? O Flaco Lopes jogando mais lá, é complicado. O que ele dá, como é que chama aquele moleque? O Vitor Roque jogando mais. Tá realmente jogando mais. Então é complicado de pensar que o Lucas Moura não está entregando, né? Tem lá no Caio Jorge, no Cruzeiro. Agora, o Lucas Moura se machucou e não é culpa dele não, cara. Então acho sim que o São Paulo tem que se virar para colocar o Lucas Moura em forma. O Lucas Moura deve ter voltado agora. O São Paulo, com a parada da data FIFA, o São Paulo prepara Lucas Moura para ser titular contra o time do Grêmio. O que faltava para o Lucas Moura é aquela arrancada dele, confiança, sabe? Poder acelerar o máximo e voltar a jogar bola. Se o Lucas Moura voltar a jogar bola, o São Paulo fica excelente. Como o Crespo vai montar esse time é uma questão. O Crespo pode colocar o Marcos Antônio como meia, atacante Luciano Lucas Moura e Tapia? Pode acontecer. Pode ser Luciano e Lucas Moura? Pode acontecer. Um erro tirar o Tapia hoje, né? Mas pode tirar o Marcos Antônio, colocar ele de volante, tira ali de trás o Bobadilha, o Pablo Maia, Marcos Antônio mais um de volante, coloca Lucas Moura de meia, Tapia e Luciano? Pode acontecer. De qualquer maneira, fica um time competitivo. De qualquer forma, não acho que o Crespo consiga segurar esses 3 zagueiros, e acredito plenamente que um cara igual o Ferreirinha, ele tem que ter imediatamente chance de jogo. O Crespo tem que encontrar uma forma do Ferreirinha jogar. Talvez tirar o terceiro zagueiro e colocar o Ferreirinha de ponta com mais 2 atacantes. Aí nós temos um reforço chamado Ferreirinha que precisa voltar a jogar. Então Lucas, Ferreirinha, Luciano, Tapia, o ataque tem. O ataque é ótimo. É um time muito qualificado, sim. Pena que deu errado em alguns momentos. Nós estamos vindo de vitória contra o Palmeiras, né? Nós ganhamos do Palmeiras. Não adianta falar que não. Nós ganhamos do Palmeiras, perdemos no apito, ganhamos no futebol. Então é um time que pode reencontrar o caminho agora da vitória e fica muito maravilhoso. O Marcos Antônio, contra o Palmeiras, ele também saiu, né? Ele também saiu do time, ele voltou pro banco de reservas depois de jogar e não ter condição de 90 minutos. Entre o Alisson, entre os caras ali e o Rodriguinho no lugar do Marcos Antônio, depois o Alisson, o futebol de São Paulo derreteu. Talvez o pior em campo tenha sido o Rodriguinho, o outro pior em campo foi o Alisson, sabe assim, são caras que não estão dando conta do recado. E o Marcos Antônio se mostra hoje extremamente necessário para esse time. Então é importantíssimo que o São Paulo, nessa pausa aí, tenha recuperado o Marcos Antônio, Ferreirinha e também o Lucas Moura. Principalmente o Lucas Moura. O Marcos Antônio, a gente sabe que é só o tempo que ele consegue voltar a jogar. O Lucas, ele tem uma questão que ele teve uma contusão seríssima. Voltando agora, Marcos Antônio, Lucas Moura e Ferreirinha para o auge, o São Paulo vai jogar bola e classifica para Libertadores. E por falar em classificação para Libertadores, o São Paulo, eu vou colocar na tela aqui agora para você ver aí. Deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu colocar na tela. Eu quero colocar isso aqui na tela. Vamos lá. Ó, vou remover aqui a telinha, agora eu vou colocar outra que é da tabela do Brasileirão. Eu acho que vale a pena você enxergar isso aqui comigo. Aqui, ó. Vamos para a tela então aí e vai para a tela now. Foi. Tá vendo a tela aí, ó? Se liga onde tá o Bahia. Ó, o Bahia, ele tá ali, ó, em
Ó, sexto colocado com 43 pontos. O São Paulo tem 38. O São Paulo ganha, ele vai para 41. O Bahia com 43, ele é o sexto colocado da vaga que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa dessa vaga aqui, ó. Sexto colocado para pegar a pré-Libertadores. Aqui tá na Libertadores, né? No lugar do Mirassol. Mirassol tem muito ponto, tá? 46, tá bonito. Botafogo, Bahia, o São Paulo pode pegar e tem que pegar, né? Então aqui tá aqui. O Bahia, o que que acontece? Ele pega o Vitória. Então, como ele pega o Vitória, tem uma matéria aqui muito curiosa. Deixa eu voltar aqui, eu vou ler a matéria. E é o seguinte, o Vitória e o Bahia, o Rogério Ceni ele tem uma invencibilidade diante do Jair Ventura, que é o técnico do Vitória. O Jair Ventura nunca ganhou do técnico Rogério Ceni. Jair Ventura e o Rogério Ceni voltam a se enfrentar depois de 3 anos no Bavi, de número 504, marcado contra o Vitória. O treinador tricolor também tem tabu a defender contra o técnico rubro-negro. Ceni nunca perdeu para Jair Ventura em 5 confrontos até aqui. Tá no GE Globo lá. Então, o Ceni nunca perdeu pro Jair Ventura. Vai pegar esse Bavi, você fala assim, poxa, Bavi, né? Bahia é muito mais forte do que o Vitória. Só que o Vitória e o Bahia, eles são clássico regional lá da Bahia. Então, o Vitória, ele se transforma quando ele vai pegar ali o time do Bahia contra. E o Rogério Ceni, nunca tendo perdido pro Jair Ventura, é um bônus a mais, né? Mas tabus estão aí para ser quebrados. Mas o Rogério Ceni não dá boi pro Jair Ventura. Ele talvez seja mais inteligente do que o Jair Ventura. Um técnico que ainda não é, na minha opinião, gigantesco, mas uma figura gigantesca do futebol. O Rogério Ceni, ele tem hoje o carinho do torcedor do São Paulo, muito grande mesmo, porque ele é um ídolo eterno, dos maiores da história do São Paulo. Só que nós temos que torcer hoje contra o Bahia, por conta do São Paulo ganhar do Grêmio e ficar a 2 pontos do Bahia e tentar passar Bahia e Botafogo também para o São Paulo se classificar para a Libertadores. É realmente ali uma batalha do tricolor, que tem que passar vários times, mas o São Paulo precisa mesmo. O São Paulo tem que passar hoje, ele tem que passar o Fluminense, que tem 38 igualzinho em São Paulo, ele tem que passar o Bahia, que tem 43, o Botafogo, que tem 43, Mirassol tem 46, mas pelo menos se passar aqui o Fluminense e o Bahia, o São Paulo já estará na sexta colocação, na vaga de pré-Libertadores, que é fundamental para o futuro do São Paulo. É ou não é? Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto! Um abraço, meus amigos! Até a próxima. Valeu!